Olá, meus amigos do Política em Destaque, estamos de volta com mais uma entrevista da semana. E nesta semana tenho o prazer de receber aqui o vereador Ricardo Zampieri, meu amigo já de muito prazer, Ricardo. Obrigado pela presença. E é claro que nós temos assuntos importantes para tratar com o vereador Ricardo Zampieri, assuntos relevantes da política e da vida aqui na nossa cidade de Ponta Grossa. Ricardo, inicialmente nós gostaríamos de saber como é que surgiu essa vontade, aptidão pela política. Eu particularmente não sei, acompanhei os primeiros passos, mas eu gostaria que contasse para os nossos amigos internautas que acompanham pelas redes sociais de Política em Destaque, como é que surgiu essa vontade, essa predisposição para a política e também dá para emendar para a rádio, porque é outra grande paixão da tua vida, né? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, é uma satisfação imensa, né, poder conversar com você, nesse papo mais descontraído, né? Bem tranquilo. Até porque o Paulo Sérgio foi um dos que me incentivou bastante nesse período, desde a minha infância, né? E felizmente eu tive a oportunidade aí de alçar esses voos maiores, né? Então, desde os 7 anos a gente tinha esse interesse de gostar de falar bastante, né? Matraquinha, né? E aí a gente foi desenvolvendo aí essa percepção cada vez mais próxima. Aos 14 anos eu tive a oportunidade de começar no rádio, aos 15 anos eu me somei ao Joselito Canto, que eu sempre digo, eu acho que o que uma pessoa precisa ter sempre é a gratidão. Eu tenho muito pelo Joselito Canto, que me deu a oportunidade de começar no noticiário dele, quando ele me convidou, e ali eu tive esse contato muito próximo com as pessoas, né? Eu tinha esse desejo, e a gente percebia todo dia, gente entrando, gente saindo, eu sempre conversando, e a gente tentando ajudar de alguma forma, ver o possível, fazendo campanhas na rádio. Então, desde o rádio, isso já me motivou a tentar ajudar mais, né? Só que a gente sabe que o rádio ele é limitado, né? Então o rádio você pede ajuda às outras pessoas, mas você tem esse desejo de, poxa, eu também quero ajudar, da minha forma, como eu posso, né? Como que a gente pode fazer mais? Assim que muitas vezes as pessoas que nos assistem na vila, no bairro, querem desenvolver algo a mais pela comunidade, né? Então nós estamos gravando, nós tivemos no final de semana no Dia das Crianças, quantas pessoas, né, fazem de forma voluntária os seus próprios trabalhos perante a sociedade para realizar aquilo, e a gente queria fazer isso também, né? Então, devido a isso, eu sempre me interessei muito pela política, sempre comentei de política, sempre vivi a política e tive a oportunidade, aos 20 anos, de me colocar como candidato e através da atuação no rádio, e felizmente deu certo. Mas justamente por meios, e não precisa ser só através da política, mas meios que você possa tentar ajudar, né? Alavancar e fazer mais de alguma forma. E nesse caso, meu intuito começou na política justamente com esse princípio. Eu acho que o exemplo maior que a gente pode dar, e é claro que o nosso internauta sabe, a maioria são formadores de opinião, enfim, mas é bom a gente colocar isso, porque às vezes assim a pessoa fala, não, o cidadão entrou na política, não precisava, porque qual que é o interesse? Mas é que quando você vê uma situação, por exemplo, lá no bairro, né? Na situação de um buraco na rua, ou de uma rua que nem tem asfalto, porque grande parte de Ponta Grossa está assim, né? Ou de uma outra situação de um médico que está faltando, enfim, de várias situações que a população tem, como é que você vai fazer para ajudar? É através da política, porque a política não é só os bastidores, não é só aqueles grandes debates que aparecem. A política realmente que resolve o problema do povo parece ser aquela do dia a dia. Você está vendo isso? Porque muitas vezes a gente faz discussões globais que são aquelas que mais pegam, vamos dizer assim, que a população mais discute, mas os principais são os problemas pequenos e aqueles que a população enfrenta na vila mesmo, no bairro, e a grande maioria deles são fáceis de serem resolvidos, mas que precisam de uma iniciativa, né? Precisam daquele elo, aquele meio de intermediação, e às vezes é só para quem é próximo do poder público, né? Então às vezes no rádio nós fazemos essa solicitação, mas é de uma forma limitada. Agora o poder público nós podemos oficiar, nós temos a caneta de lá, sentar com o secretário, levar um representante da comunidade, discutir. E independentemente disso, por mais que a pessoa possa ter, né, a pessoa tem recursos ou não, a pessoa tem iniciativa ou não, é difícil. A gente sabe que é difícil você chegar à ponta, né, chegar com aquela demanda, mostrar que aquilo realmente é importante para aquela comunidade. E como representante você já tem essa prerrogativa. Então é um trabalho que na maioria das vezes não aparece, até porque não tem nem porquê de você ficar julgando, porque é o teu trabalho, né, é algo que é a sua obrigação como parlamentar, mas eu acho que é o ponto principal aí das iniciativas que precisam ser feitas. Da tua visão como vereador, estamos chegando ao final já do ano que vem tem eleição, está chegando ao seu 3º ano, né?
A Câmara Municipal, o trabalho da vereança, era aquilo que você imaginava lá atrás? É diferente? Enfim, o que vocês, a diferença que se viu daquilo que se imaginava que era com a realidade de trabalhar como vereador na Câmara Municipal? Olha, eu digo para você, Paulo, que eu tinha apesar de já conhecer um pouco a realidade, para acompanhar muito no rádio e comentar a respeito. O seu irmão, Alisson, foi vereador por 2 mandatos. Exato. Isso, de certa forma, ajudou. Isso, a gente já tinha uma noção. Porém, eu percebi que me desanimei um pouco com... Eu sabia que o trabalho era limitado, mas não sabia que era tanto. A gente tem muitas restrições constitucionais, né, falando também. Então, a Câmara é muito restrita em alguns pontos. Mas também, eu fiquei muito animado com a expectativa que quando você tem vontade, quando você tem desejo de realizar, você consegue fazer muita coisa, né? Isso até eu não imaginava que poderíamos chegar a tanto. Então, através das iniciativas, eu acho que a rede social ajuda muito isso a gente hoje, né? Porque você consegue dar publicidade de uma forma orgânica a problemas reais da nossa cidade. Eu acredito que isso foi... Eu tive uma sensação de contentamento em relação ao que se apresenta hoje. Então, é aquela situação. O parlamentar que quer trabalhar, ele consegue trabalhar. O parlamentar que não quer trabalhar, ele não vai trabalhar. Então, hoje o vereador ele não tem uma cobrança tão intensa. Ele é cobrado de forma coletiva, mas não individual. E isso está mudando, porque nós temos cada vez mais uma sociedade mais politizada e que está acompanhando a realidade da política hoje. Mas eu percebo hoje também que as pessoas que estão trabalhando, que estão desenvolvendo a sua atuação, elas tendem a ter um reconhecimento maior. Eu acho que isso é meramente resultado do seu trabalho. Mas o importante é mostrar que sim, dá para fazer. Às vezes o vereador chega, mas isso eu não posso, claro, tem muitas situações que você não pode. O cara prometer asfalto, o cara prometer creche, está mentindo. Quem tem prerrogativa disso é o Poder Executivo. O vereador pode pleitear, mas ele não pode fazer, né? Agora, nós temos muitas demandas e muitas situações que nós conseguimos fazer. E isso é através da iniciativa, da vontade, porque é aquele negócio, né? Não adianta que isso aí não dá certo. Mas quem disse que não dá certo? Você tentou para ver? Né? Então vamos tentar, vamos lá, vamos correr atrás. Se não der, pelo menos tentamos. Eu acredito que isso é importante aí também dentro da política. Mas ser um vereador de oposição, independente, enfim, não na base do governo, atrapalha esse tipo de atendimento. Até eu lembro de uma forma um pouco mais jocosa do vereador Laroca Neto, que ele dizia assim, sou de oposição e tal, e em termos de atendimento da prefeitura eu passo a pão e água, às vezes nem água não dão, mais ou menos assim. Eu diria que é bem próximo disso. Você tem muitas dificuldades quando você não pertence à base, mas nós não pertencemos por uma questão de valores, né, de princípios. Mas existem dificuldades. Mas eu acho assim que a demanda, eu sempre falo para os secretários, quando eu converso com eles, eu falo, e para os funcionários também, os servidores, que a demanda que eu estou trazendo é uma demanda do Ricardo Zampieri, é uma demanda da população. Né? É uma população que naturalmente paga os seus impostos, é um contribuinte e tem o seu direito. Então não é uma demanda para mim, é uma demanda para a pessoa lá de... Então eu sou o elo, eu sou uma intermediação. Então eu posso dizer que algumas secretarias nós temos problemas, mas outras entendem esse princípio, porque nós somos parlamentares tanto quanto. Existem dificuldades, inevitavelmente existem, mas nós não podemos. Eu, por exemplo, posso, por não ser da base, falar o que eu penso e falar o que a população pensa, né, sem restrição nenhuma, sem censura, né? Então, eu não tenho cargo comissionado em lugar nenhum, a gente renuncia a todos os privilégios e isso nos dá a prerrogativa de trazer os problemas dos bairros, que o poder público muitas vezes tenta camuflar. Então, a ideia não é ver problemas, é apenas tentar resolver os problemas, apresentar soluções e, naturalmente, pleitear para o município que essas soluções, de fato, sejam aplicadas, resolvidas e executadas. Muito bem. A gente também percebe as dificuldades. Eu acompanho o trabalho da Câmara já há alguns anos e a gente vê que é essa a realidade. Vamos um pouquinho mais para frente. Como eu disse, estamos chegando ao final de 2019, daqui a um ano, estamos em outubro, teremos eleições, né? E um dos nomes cotados para disputar a prefeitura de Ponta Grossa aparece o vereador Ricardo Zampieri. De fato, você tem essa pretensão, é a tua ideia, é o teu projeto político, né? Vamos dizer assim, ser candidato a prefeito ou não? Olha, Paulo, eu posso dizer para você que eu não estou na política por profissão, eu estou na política por vocação, né? O meu projeto político é trabalhar, até onde a população me dê essa prerrogativa, né? Então esse é o meu intuito, é contribuir para a cidade. É claro que quando você tem uma população, uma demanda pedindo para que você naturalmente coloque o seu nome à apreciação, isso é o que precisa ser valorizado. Quando há um chamado
para você representar ou trabalhar pela sua cidade, você não pode recusar, né? Você é um cidadão, você precisa nunca virar as costas para o seu município, né? Porém, naturalmente que há muitos pontos a serem levados em consideração. Hoje eu fico muito feliz, mas eu considero que esse resultado, esses nomes que estão sendo cotados, as pesquisas que são realizadas, os bons números que o nosso nome tem tido, eu acho que é mais resultado do nosso trabalho, que nós estamos fazendo na vereança. Isso eu considero de uma forma muito positiva, porque nós hoje estamos junto com os figurões da política, né? E eu sou só um vereador, né? Dentro dos figurões da política, então eu realmente fico vendo que estamos no caminho certo. Porém, naturalmente, é um trabalho muito grande até o ano que vem, né? Claro que a política ela vai sendo discutida, mas nós temos processo de filiação até março, a eleição daqui a um ano, né? Então eu sempre falo para todo mundo, eu até estava ontem com um Uber e eu peguei carona e o rapaz ali falando do nosso trabalho e tal, acompanha já. Ele falou: Ricardo, ela não é candidato a prefeito. Eu me perguntei isso, aonde eu vou todo dia eu me questiono a respeito disso. Todo mundo quer fazer. Então nós temos, eu posso deixar claro para vocês, com uma absoluta sinceridade, que hoje o meu intuito é o trabalho. Nós temos muito trabalho a fazer. Eu tenho muitos projetos que eu preciso aplicar na Câmara Municipal e que eu não consegui ainda, né? É difícil, né? Então a gente está emplacando nesse sentido. Porém, naturalmente que eu me sinto completamente preparado. Apesar da minha pouca idade, eu acho que a próxima gestão do governo municipal é necessária de fato gestão. Nós temos que pensar Ponta Grossa, e eu vou até, sei que você gostaria de me perguntar, mas é importante citar, Paulo, que nós tivemos essa semana que se passou, é um dado muito triste, onde no planejamento urbano aqui de Ponta Grossa, no resultado, Curitiba foi eleita a cidade mais planejada do país, né? Então, dentro da avaliação de planejamento urbano, Curitiba foi a maior cidade do Brasil. Tem um instituto que faz Urban Systems, nível nacional. Exato. Todos os municípios com mais de 50 mil habitantes foram avaliados. E todos os municípios do Paraná, os maiores municípios do Paraná, estão nessa lista, com exceção de Ponta Grossa. Nós somos o único município. Perdemos para Toledo, para Pato Branco. Todas as cidades estão, menos Ponta Grossa, das grandes. Isso é muito triste e revoltante para nós, né? Porque nós queremos estar lá. Nós somos protagonistas. A nossa cidade de Ponta Grossa é protagonista e ela precisa estar nesse cenário. Isso não é para ranking, não é para lista, não é para dado, não é para inglês ver. Mas isso é referência de qualidade de vida para a população. E principalmente de uma visão de crescimento para a cidade. Então, nós até hoje não temos um plano diretor. Curitiba fez a dele na década de 60 e nós até hoje não conseguimos avançar, que é um requisito básico para o crescimento planejado. Então, eu acredito, e a minha principal pauta é evoluir a cidade como cidade inteligente. Nós precisamos de uma cidade inteligente. Tem a questão da mobilidade urbana, que se encaixa nisso tudo, né? Tudo. Que também é um problema muito sério na nossa cidade, né? O transporte coletivo, por exemplo, vai ser renovado em 2022. Né? Então, o futuro da cidade de Ponta Grossa nos próximos 20 anos, em termos de mobilidade urbana, vai ser discutido pelo próximo prefeito municipal. É ele que vai decidir isso. Né? A próxima gestão do governo municipal vai determinar a licitação, se nós continuamos ou não com esse monopólio horrível que nós temos hoje, com esse contrato que é um atestado de morte para a prefeitura de Ponta Grossa e que durou 20 anos. A renovação é em 2022. Nós temos na próxima discussão a renovação do contrato da Sanepar. Eles querem renovar por 20 anos. E quando nós começamos a discutir na Câmara 2 anos atrás, eles falaram assim: vereador, desista disso, isso aí já está renovado. A proposta era de 900 milhões, 600 milhões ou algo assim, da renovação do contrato por 20 anos. E nós falávamos, e aí eu questionei a você, mas quem disse que isso é difícil? Vocês estão falando que isso é difícil? Vamos tentar. E aí o prefeito cedeu diante da pressão da população, a CPG até nos ajudou nisso, pressionamos bastante, pegamos computadores e provamos que o contrato era ruim. Hoje, na semana retrasada, a Sanepar apresentou uma proposta de quase 2 bilhões para renovar, ou seja, só aí já valeu a pena. Mas mesmo assim, será que nós queremos a Sanepar por 20 anos para a cidade de Ponta Grossa? Será que é essa qualidade de água que nós... Então são diversas atenuantes que nós precisamos tratar e principalmente não pensando na gestão, não pensando em mandato, não pensando no governo que vai vir, mas sim enquanto cidade, progresso de forma inteligente. Por isso que eu falo, nós precisamos de uma Ponta Grossa, uma cidade inteligente. Isso desde as vilas, desde os bairros, planejamento urbano, questão do saneamento, a pavimentação e a questão da gestão que eu sempre proponho a todos Ponta Grossa terá muitas dívidas. E isso eu posso deixar claro a vocês. Nós estamos acompanhando. Eu já ia perguntar essa questão. Nós vamos pegar, o próximo prefeito vai pegar uma cidade endividada. Então, se nós elegermos um prefeito, isso eu não digo só eu, se nós elegermos cidade, um prefeito que não tem a noção de gestão, que não tem a capacidade de gestão, terá problemas sérios e passará 4 anos sem investimento algum, porque a gente precisa
regras básicas de gestão, né? Mais arrecadar do que propriamente gastar. Então eu digo que nesse sentido eu posso colocar à vontade para todos que eu me sinto preparado, apesar da pouca idade, dessa experiência em gestão, dessa noção política, de trabalhar como iniciativa privada no poder público, mas sabendo a diferenciação de uma para outra, porque existem diversas situações que não se aplicam, né? Então você sabendo incorporar de N formas para você poder ter uma cidade inteligente e que avance no progresso e com planejamento para os próximos 20 anos aqui no nosso município. Agora, se de fato nós iremos assumir isso, é com a população que naturalmente vai tende a nos chamar e para colocar o nosso nome à apreciação. Para fazer essa gestão, para ter uma condição financeira um pouco melhor, já que nos parece bem claro que as dívidas serão grandes, né? O tratamento dessas dívidas, há necessidade, na sua opinião, obrigatoriedade, vamos dizer assim, do próximo governo municipal estar alinhado com o estadual e com o federal também, ou isso não é regra básica, na sua opinião? Eu acho essencial. Essencial. Eu acabei de falar que nós temos dificuldades dentro do poder executivo, isso é inevitável, né? Então eu acho que se eu fosse hoje base do governo municipal, eu já teria avançado em muitos projetos que seriam bons para a cidade. Só que eu não vou fazer alguns projetos que são necessários para a cidade arriscando os meus valores e os meus princípios. Eu não faço isso. Então é por isso que eu não consigo avançar. Agora, e é por isso que a necessidade de parceria. Para o governo federal e o governo estadual, é mais do que necessário nós termos essa aliança, né, esse compromisso com Ponta Grossa. Porque a gente sabe, esse negócio de dizer que o governo é de oposição, isso não interfere. Claro que interfere. Né? O prefeito olha com os olhos ou com os olhos. Simples assim, o governador ou o presidente. Então, eu posso dizer que o governo federal nós não temos problema, que nós somos completamente alinhados ao governo federal, todos sabem disso, dessa proximidade que nós temos até pessoal com a família do presidente Bolsonaro. E o governo estadual também. Eu vejo o governo Ratinho Júnior com muita expectativa. Eu acho que apenas nós temos algumas pessoas que foram colocadas lá, e não estou dizendo aqui de Ponta Grossa, mas algumas pessoas que fazem parte da velha política, isso me preocupa muito, mas enquanto governo Ratinho Júnior, eu acredito e espero, né, que seja exatamente o que ele propôs no período eleitoral, que seja também um estado inovador e que o estado do Paraná possa ser protagonista no cenário nacional. Então, esse alinhamento eu acho necessário porque são recursos, são projetos, é como diz aquela velha história, né, no governo federal eles falam isso, projeto tem, dinheiro tem, é só mandar um projeto. E as prefeituras não fazem projetos, né? Então isso a gente vê muito dizer para o governador, presidente, secretário, ministro, a gente precisa disso aqui para contar, mas cadê o projeto? Não tem projeto, só manda o projeto. Questão técnica, né? Aí entra o planejamento, né? Onde a cidade quer crescer, o que nós precisamos para os próximos 20 anos, vamos começar a pleitear a partir de agora, vamos elaborar projetos para esse sentido e manda o governo federal. Dinheiro tem, com articulação política e naturalmente com vontade, você consegue executar e colher bons frutos. Bom, dentro de todo esse global aí da gestão, dos problemas que a cidade tem e continuará tendo, um dos mais graves que a gente vê, inclusive levantamento feito já, é a questão do primeiro emprego, do emprego para o jovem. Eu também atuo na área de gestão de mão de obra e a gente percebe que realmente isso não é só em Ponta Grossa, no país todo há um desemprego muito grande, mas um dos grandes problemas é o primeiro emprego do jovem que não tem experiência e também não tem também qualificação para entrar no mercado de trabalho. Como que a prefeitura, como que o governo municipal pode ajudar a amenizar esse problema? Eu tenho um projeto, que é o do primeiro emprego, um projeto que a gente já tem um compromisso meu com a população, e é aquela situação, né? Você comentou muito bem, como é que exige experiência e não dá a primeira oportunidade. Eu acho que esse primeiro emprego não seria só o primeiro emprego para o jovem, para o adolescente, mas eu considero também para as pessoas acima de 50 anos, 45, que devido a uma idade de 60, que querem trabalhar e não conseguem devido ao preço. Que ao contrário, já tem bastante experiência. Já tem bastante bagagem, né? Então eu acho que essas duas áreas nós precisamos trabalhar muito. Dentro desse projeto que nós conseguimos, e assim como a gente sabe que o Poder Executivo não aplica, a gente vai nas empresas e elas começaram a aplicar, né? Eu lembro da Rodonorte, que nós conseguimos um grande exemplo, indústrias que nós estamos avançando nesse sentido do incentivo ao primeiro emprego. A prefeitura ela já está conseguindo várias isenções a muitas empresas, até de forma, considero até precipitadas. Então, se nós damos nesse sentido, eu acredito que o incentivo a essas empresas, de uma forma escalonada, para empresas grandes, em percentual de uma cota mínima, para incentivar o primeiro emprego, né? Eu não estou dizendo para tirar emprego dos outros, claro que não, né? É uma iniciativa até de estágio, de emprego, para essas pessoas. Situação proporcional, né? Minimamente proporcionais, mas que geram um resultado muito grande na ponta, com a aplicação em quantidade. Primeiro emprego para pessoas da melhor idade, eu acredito que nós já teremos um resultado muito amplo. Então o Poder Executivo pode fazer isso? Consegue.
consegue sempre, porque o importante é não onerar a empresa, né? Não podemos ter uma visão de esquerda aqui de onerar a empresa, o empresário que se dane, veja lá como é que ele paga, né? E daí consequentemente não tem dinheiro, desemprega mais, então vira um efeito cadeia negativo. Até porque é uma atuação mais social da prefeitura. Exato. Então o poder público pode agir nesse sentido, pode e consegue. Basta iniciativa, né? Eu acho que isso seria uma das grandes propostas, não só minha, mas deveria ser abraçada por todos os candidatos. Eu acho assim, Paulo, que de certa forma o próximo prefeito, até eu nesse sentido, nós precisamos, a população está cansada de promessas. Então o meu objetivo, colocando o nome e apreciação, é mostrar, nós vamos fazer isso e dessa forma, porque a população quer saber como vai fazer. Porque a gente está cansado de promessas, a gente vai fazer isso, tá, mas dinheiro da onde? Vai fazer como? E daí chega, ganha a eleição e fala assim, mas olha, eu fiz as contas e eu não consigo fazer isso aqui. Óbvio que você não ia conseguir, isso era óbvio, né? Então a pessoa, mas eu achei que o estado da prefeitura era diferente. Então nós temos noção da realidade da prefeitura e temos que mostrar da onde que a gente vai achar dinheiro e uma solução para fazer isso. Soluções inteligentes, isso é importante frisar. Bom, eu preciso voltar mais na parte política, porque o vereador está no PSL, mas parece que não teve algum problema, uma questão ali dentro do partido, uma questão interna. O partido estaria com uma outra pessoa aqui em Ponta Grossa, através do diretório estadual. Enfim, como é que está a sua situação, a situação do PSL em Ponta Grossa, para a gente esclarecer isso? Vou repetir a palavra, gestão. O PSL nacional tem um problema sério de gestão. Então nós tivemos dessa... Tanto é que o presidente quase saiu. Nessa semana que passou, veio Bolsonaro quase saiu. É um fato que o Paulo Sérgio já conhecia, que eu já conhecia, mas que não era de ciência da população, né? Esse descontentamento e esse desejo do Bolsonaro de sair do PSL. A gente já tinha conhecimento disso. Então o presidente deve sair, inevitavelmente. E é um partido que eu acho que cresceu muito, mas sem se preparar. Aí eu digo, sem planejamento. Cresceu sem planejamento, é o que a gente não quer que ocorra com Ponta Grossa. E por crescer sem planejamento, deu margem à velha política de muitas pessoas e que inevitavelmente, por recursos financeiros ou qualquer outra situação, acabam realizando isso no Brasil inteiro. De aproveitar o Brasil inteiro. Fundo eleitoral de R$1 bilhão. Então isso inevitavelmente chama a atenção de todos. E o Bivar e o Bolsonaro não se dão mais, né? Então o Bolsonaro deve sair. Vai para o Patriota, vai em outro partido, vai criar outro partido, isso o futuro dirá, né? A impressão me dá assim, que alguma parte do partido, integrantes do partido, imaginaram que o Bolsonaro chegando ao poder, poderia eventualmente abrir algumas portas, ou ceder algum cargo, sei lá, alguma coisa assim. Velha política. Me parece que deram com a cara na porta, né? A impressão que dá é essa. Acharam que é só discurso político e ele realmente está aplicando isso é importante, né? E nós temos esse resultado. Então eu quero dizer que o Bolsonaro sem o PSL é o Bolsonaro. O PSL sem o Bolsonaro só é mais um partido, né? E vai haver uma demandada muito grande. Então hoje eu estou no PSL por causa do Bolsonaro, né? E com o Bolsonaro saindo, até vendo que o Bolsonaro irá sair, consequentemente, obviamente, eu também devo não estar fazendo parte da sigla partidária. Porque eu estou lá porque acreditado que o presidente está pregando, né? E eu vejo que o partido está fugindo dessa realidade. Já falei isso publicamente. Então, diante disso, abre-se um cenário, eu tenho janela até março, né? Vou ver os próximos caminhos, mas eu quero sempre frisar, eu não vou se for para não seguir com o partido, eu sempre vou para um partido que tem a mesma linha, a mesma ideologia, que tem os mesmos pensamentos, os mesmos critérios, né? Os mesmos valores que pelo menos eu acredito. Isso é muito importante, porque às vezes a política era assim, vai para qualquer partido, nem sabe o que o partido faz, nem sabe o que o partido representa. Claro que a gente vota no candidato, a gente não vota no partido, mas de certa forma você precisa estar alinhado, para que o partido não faça de cabresto e queira, né? Isso aconteceu comigo em Solidariedade, né? Eu sofri represálias da Executiva Nacional pela minha postura aqui no município, queria que eu tivesse uma postura de esquerda, e é algo que eu não acredito. Então, por isso, né? Eu resolvi, tive problemas sérios, fui expulso do partido por isso, né? E agora estamos ali no PSL. Então, nós precisamos estar onde nós acreditamos. Acredito que a gente precisa, assim a gente vai corresponder a esse trabalho. E do PSL, futuro, né? A quem dirá, mas de certa forma, eu volto a dizer, o meu partido é o partido do presidente Bolsonaro, que estejam alinhados com as iniciativas de governo do presidente Bolsonaro e não das polêmicas, né? Porque o presidente, às vezes, a gente sabe, se envolve em polêmicas desnecessárias, mas na sua proposta de governo, é isso que nós estamos comprometidos em valores e princípios que sigam sendo de trabalho. Bom, nesse sentido, então, a gente pode esperar, ter que guardar um pouquinho mais, exato, né, para ver o que vai acontecer lá na frente. Até porque no ano que vem, por exemplo, a eleição para vereador, por exemplo, não tem mais coligação, né? Os partidos precisam se fortalecer muito, né? Eu posso dizer para você, nós temos muitos convites, e convites que, de certa forma, chamam a atenção, que são convites dessa mesa da linha de trabalho.
mas eu estou ainda comprometido com o PSL, pretendo continuar até propriamente até onde a gente vê, né, que isso dure. Porque eu ainda acredito, né, que nós possamos trabalhar uma nova política. Quando isso estiver completamente descartado, naturalmente a gente vai procurar novos rumos. Até perguntei, nós entrevistamos outros eventuais candidatos já, né, anteriormente, vamos continuar nessa linha. Nós tivemos no ano passado o efeito, a onda Bolsonaro, né, que é um deslocamento de uma grande parte da opinião pública e do eleitorado brasileiro para se alinhando mais à direita, com propostas mais à direita, né? Na sua opinião, essa onda ela terá efeitos ainda nessa eleição de 2020 ou acho que não chega até lá? Eu acho que totalmente, vai ter sim. É importante frisar, aí eu falei, né, que a pessoa ela não vota no partido, ela vota na pessoa que está lá, né, nas pessoas. Então, por exemplo, o eleitorado do Bolsonaro vai votar em que ela sabe que acredita na proposta, né? Nós tivemos a oportunidade de trazer aqui em Ponta Grossa, tivemos um grande evento, fizemos uma grande campanha para ele. Posteriormente, depois do sucesso, entram novas pessoas na jornada, isso é normal, faz parte da política, todo mundo é bem-vindo. Mas eu acredito que as próximas eleições, porque agora o primeiro ano de governo é um período ainda de desgaste, porque você precisa controlar a máquina, você precisa aprovar a reforma da Previdência, então entrou nesse primeiro ano e mesmo assim o governo ainda é bem avaliado. Agora, para o ano que vem, o que é? Reforma tributária, reforma administrativa, medidas que geram naturalmente uma aceitação gigante da população, né? A Previdência, mesmo com aceitação positiva, a gente sabe que de certa forma estamos cedendo um pouco, estamos cedendo em prol do país, mas estamos cedendo, né? Então, com esse segundo ano, o governo tende a ter um resultado melhor, principalmente na economia. O trabalho que o Brasil está fazendo é surpreendente, até que elogiado pelos opositores, né? O trabalho que o Paulo Guedes vem fazendo, o trabalho do ministro Moro. Então, eu acho que o Brasil tem que avançar muito. Então, vamos pegar uma época de país muito importante. E eu acho que com isso os eleitores tendem a acreditar e continuar acreditando nesse projeto de governo de direita e que naturalmente com essas propostas de direita, né? Isso em diferentes situações. Então é importante lembrar que às vezes o pessoal fala que sempre é importante citar sem radicalismo, né, Paulo Sérgio? Então vocês estão muito bem, nós temos o lado social da prefeitura, que é importante ser trabalhado, nós temos a parte da prefeitura que é necessário repassar a iniciativa privada, porque a prefeitura não tem necessidade de aplicar isso, é coisa de município estatizante, né, de governo estatizante, não há necessidade. Então nós precisamos pensar em eficiência e produtividade, né? Eu acho que o eleitor ele vai procurar isso no ano que vem, inevitavelmente. Claro que essa onda que nós tivemos, ela não vai ocorrer porque não temos um Bolsonaro como candidato, mas cada um que souber apresentar a sua proposta perante o grande público, isso em diferentes situações, terá um resultado naturalmente de uma aceitação maior. Para encaminhar, já finalizar a nossa entrevista, um dos problemas detectados na questão financeira da prefeitura seria o excesso de cargos comissionados. Estaria perto dos 300 aproximadamente. Quase 400. Quase 400 já. Então eu estou até desatualizado, para falar a verdade. Um deles seria esse excesso, né? Estaria sendo cometido pelo atual governo. Na sua opinião, há um levantamento seu, por exemplo, de quanto seria o número de cargos